Do Jornal Público, este é o P24, eu sou o Ruben Martins. A habitação está a tornar-se cada vez mais inacessível. Portugal, para termos noção, é agora o país da União Europeia onde o desfazamento entre o preço das casas e a realidade salarial mais se agravou nos últimos anos. Para termos uma ideia, só no ano passado o peso dos preços da habitação sobre o rendimento disponível das famílias sofreu o maior aumento entre todos os Estados-membros da União Europeia, num cenário que Rafaela Burde-Relvas não deverá melhorar no curto prazo. É ela, jornalista do Público e convidada do P24 nesta edição. Viva! Olá, Ruben. Hoje é terça-feira, 25 de junho. Já vamos a esta questão da situação não melhorar no curto prazo, mas começo por te perguntar o que é que nos mostram estes dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE? Então, para dar uma pequena explicação, antes de ir a esta conclusão, aquilo que a OCDE faz com estes dados, e respondendo à tua pergunta, é analisar a evolução do peso que o custo da habitação tem sobre os rendimentos das famílias. Na prática, isto funciona como um indicador que mede a acessibilidade à habitação e permite-nos ver se e em que medida é que, ao longo dos anos, se tornou mais fácil ou mais difícil comprar uma casa nos vários países que são aqui analisados. E o que os dados mostram é que, desde 2015, que aqui é considerado como o ano de referência para esta análise, o esforço que uma pessoa em Portugal tem de fazer para comprar uma casa, tendo em conta o seu rendimento disponível, aumentou quase 51%. O que significa que os preços da habitação estão a pesar cada vez mais sobre os rendimentos das famílias. Isso não significa que os rendimentos não estejam a crescer, estão. Significa que os preços estão a crescer a um ritmo muito mais acelerado do que os rendimentos. Explica-me, Rafaela, se este cenário que nós estamos a ver em Portugal é ou está a ser observado também noutros países da União Europeia, ou se é um exclusivo de um pequeno lote de países? Não é um exclusivo. Esta evolução está a acontecer em toda a Europa, ou seja, isto não é um fenómeno português, e é, de facto, cada vez mais difícil comprar uma casa em praticamente todos os países da União Europeia, com muito poucas exceções. Nestes dados da OCDE temos Itália ou Polónia, por exemplo, como países onde se tornou menos difícil comprar casa. Aquilo que está a diferenciar Portugal é que é o país onde este fosso, esta discrepância entre preços e rendimentos, está a agravar-se mais de entre todos os países da União Europeia. Quais é que são as consequências disto? Podemos viver outra crise como a de 2008, em que as pessoas não têm dinheiro para pagar a habitação e têm de entregar casas aos bancos? É nesse cenário que estamos a falar? Não parece ser nesse cenário que estamos a falar, ou seja, Portugal está, na verdade, mais equilibrado em termos financeiros e em termos macroeconómicos, como, aliás, tem sido salientado pelas autoridades europeias. E, além disso, há vários anos que Portugal está entre os países onde esta falta de acesso à habitação é mais acentuada. Ou seja, isto não é um problema novo, é um problema com o qual o país lida há vários anos. Mas, nos últimos anos, essa evolução tem vindo a agravar-se e, de facto, tem havido alertas por parte das autoridades europeias que, realmente, como perguntas, veem aqui um risco. E veem um risco especificamente para a estabilidade financeira e a estabilidade macroeconómica de Portugal. Os mais recentes, os avisos mais recentes vieram da Comissão Europeia, na semana passada, que disse que esta questão é uma preocupação crescente, ou seja, a questão existe há vários anos, mas está a agravar-se, e apontou para a falta de acesso à habitação precisamente como um dos principais desafios a que Portugal vai ter que estar atento e ao qual tem que dar resposta para evitar a acumulação dos tais desequilíbrios macroeconómicos. Ou seja, respondendo à tua pergunta, sim, há a questão da falta de acesso à habitação, que é um risco em si. Por exemplo, nesta avaliação que a Comissão Europeia faz, também fala do aumento numa escala sem precedentes do número de pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, aí temos uma consequência direta e muito visível. E depois há também a questão deste agravamento dos riscos macroeconómicos, que terá consequências depois visíveis também para as famílias.
Estes dados que a OCDE nos traz não são só relacionados com esta época a partir de 2015. Historicamente, Portugal é um país onde este custo da habitação tem crescido face ao rendimento disponível, ou este cenário, esta situação atual é uma coisa mais dos últimos anos? Não há uma resposta direta a essa pergunta. Historicamente, em Portugal vive-se um desfazamento entre preços da habitação e rendimentos. Estes dados da OCDE recuam até 1995, por isso é possível ver aqui uma evolução histórica até relativamente longa. E nessa altura, nos anos 90, já havia uma discrepância bastante significativa e superior ao resto da Europa entre preços e rendimentos. O que aconteceu foi que nos anos seguintes, e após a entrada no euro, Portugal acabou por ir convergindo com o resto da zona euro, e esta discrepância melhorou, ou seja, a habitação tornou-se um pouco mais acessível. O melhor momento para Portugal foi, ironicamente, a última crise financeira, em 2012 e 2013, não porque os salários tenham aumentado, como sabemos, mas porque a crise levou a uma queda tal dos preços da habitação que ela se tornou mais acessível. Mas desde então o agravamento voltou a sentir-se de uma forma muito evidente e agora está nos níveis mais elevados de que há registro. Tu escreves nesta terça-feira que esta situação, este cenário não deve melhorar no curto prazo. Porquê é que dizes isto? Não há perspectivas de melhoria, de facto. Pelo menos não de uma forma que seja evidente. Os preços das casas têm vindo a abrandar, sim, mas continuam a crescer sem qualquer interrupção há vários anos, na verdade. Ainda na semana passada o INE divulgou que no primeiro trimestre deste ano houve um aumento de 7% dos preços de venda das casas, e esses crescimentos continuam a ser superiores à evolução dos rendimentos, que é o que faz com que esta dificuldade de acesso à compra de casa esteja a agravar-se e que se perspective que isso continue. Muito obrigado. Obrigada também, Ruben. E da habitação passamos para o Europeu de Futebol, porque o Público tem um podcast especial dedicado ao Europeu deste ano. Pé direito do Éder conta com Marco Vaza e o nosso enviado à Alemanha, Nuno Sousa. Vale a pena ouvir as histórias do Europeu, muito para além dos jogos que se estão a jogar neste momento na Alemanha. Eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.